Qual é a grande chave para tornar a casa bem-sucedida? Nesse vídeo, abordaremos as obrigações de união dos maridos. Novamente, esse é um assunto maduro e oramos para que você permaneça sempre abençoado. Nesse vídeo, nos referimos a homens cristãos que são casados com esposas cristãs e não cristãs, e como alguns homens nascem de novo após o casamento. Se os maridos aceitarem as instruções de Deus e as cumprirem, seus lares serão muito bem-sucedidos. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Número 1. Amor. Esse não é um tema cultural, mas bíblico. A responsabilidade do amor é a chave final. O amor é a chave que um homem usa para transformar sua esposa em uma mulher gloriosa, sem ruga ou mancha. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como o cristão é a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que pudesse santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo à igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Assim, os homens devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Aquele que ama sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou sua própria carne, mas nutre e cuida como o Senhor a igreja. No entanto, cada um de vocês, em particular, ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa reverenciará o marido. Efésios capítulo 5, versículos 23-33. Portanto, a transformação da esposa está nas mãos do marido. Se você realmente deseja uma esposa gloriosa, sem manchas nem ruga, santa e pura, então ame a sua esposa como a seu próprio corpo. Ao fazer isso, você terá criado uma esposa gloriosa. Para ter um grande lar, o amor é o preço que você paga. Esse amor deve ser sem hipocrisia. Em vez disso, esse amor vê o lado bom, mesmo ao avaliar uma situação errada. Homens, se você quer uma esposa que segue sua liderança, você deve ser um marido super amoroso. Com toda a honestidade, isso é a maneira mais rápida de ganhar a sua esposa. Uma vez que um homem começa a amar a sua esposa tanto quanto Cristo ama a igreja, o diabo é impedido de acessar a sua casa. Segundo, comunicação. Todos os outros pontos se prendem ao primeiro, que é o amor. O amor se expressa na comunicação. Sem comunicação, não há amor. Isso é o que chamamos de comunicação experiente. Efésios, capítulo 5, versículo 26 diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como homens, esperávamos purificar nossas esposas pela lavagem da água pela palavra. Isso implica que cada palavra de sua boca deve ser temperada com sal, dando graça ao ouvinte. Colossenses, capítulo 4, versículo 6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O amor deve estar por trás de cada observação que você faz. Mesmo quando você corrige, instrui ou repreende a sua esposa, deve ser motivado pelo amor. As raízes de cada fala que você pronuncia devem estar no amor. Em nenhum momento quaisquer palavras prejudiciais devem sair de sua boca para sua esposa ou seus filhos. Dessa forma, você a apresentará a si mesmo como uma noiva gloriosa, sem rugas. Do mesmo modo, vós maridos, habitai com ela segundo o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais fraco, e como estando juntos da graça da vida, para que as vossas orações não se acabem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Semelhante vós maridos, convivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo elas e vós justamente herdeiros da graça da vida, a fim de que as vossas orações não sejam impedidas. Isso, obviamente, remove ações como espancar, humilhar ou maltratar a mulher. Deus
espera que você trate a sua esposa de acordo com o conhecimento. O conhecimento da verdade o ajudará, de modo que até mesmo se sua esposa tem um caráter terrível, através da aplicação do conhecimento da verdade, você pode mudá-la. É responsabilidade do homem envolver-se nos assuntos de sua esposa. Alguns maridos veem claramente que algo está errado em sua casa e ainda fingem que está tudo bem. Deus vai assumir o controle, eles dizem, mas isso não está certo. Deus deu ao homem uma posição de liderança de uma casa. Você já viu um motorista tirando as mãos do volante e dizendo: Deus, assuma o controle, eu estou cansado. Se o fizer, um acidente é inevitável. Deus lhe deu o controle como chefe da casa. Seja um motorista inteligente. Caso contrário, essa família está prestes a sofrer um acidente. Por exemplo, se você perceber que sua esposa está abatida, pergunte a ela qual é o problema. Você não deve abrir sua casa para malícia ou discórdia. Você pode prevalecer sobre todos eles pelo conhecimento. Número 3. Dando. Dar é uma expressão prática de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Uma das maneiras de um marido expressar seu amor por sua esposa é dando. O marido deve dar presentes para sua esposa com alegria e boa vontade. A quantidade não é o problema aqui. Estamos todos em níveis diferentes na vida. O marido deve aceitar suas responsabilidades, dando alegremente presentes para sua esposa. Isso é o que conta. Alguns homens fogem das responsabilidades e não dão nada às esposas. Isso é feito sobre o disfarce do mundo moderno de que as esposas estão trabalhando. Isso não altera a faceta que o homem deve procurar dar. A Escritura diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente para os de sua própria casa, ele não tem fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É responsabilidade do homem prover o lar, mesmo que ela tenha renda ou não. Quando um homem inteiramente deixa de cuidar da sua casa, isso tem um significado espiritual como sua vida. A vida desse homem se torna pior do que a de um incrédulo. Deus diz que ele negou a fé e sofrerá o mesmo destino dos incrédulos. Você deve se preocupar com a sua esposa e o bem-estar de seus filhos. Alguns maridos saem de casa sem se preocupar se seus familiares comeram ou não. Esse comportamento é uma violação significativa das obrigações da união. Nenhum homem tem o direito de usar roupas novas se sua família estiver saindo em trapos. Você deve separar alguns recursos de tudo o que você ganha para atender às necessidades pessoais de sua casa. O homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é guardada para os justos. Provérbios, capítulo 13, versículo 22. Você deve ter uma porcentagem mensal para todos em sua casa. Mesmo seus filhos devem ter suas próprias contas pessoais. Você deve ficar do lado da palavra de Deus, não do mundo. Além da sua renda de sua esposa, você deve definir uma porcentagem de seus ganhos para ela. Lembre-se disso, não é o quanto que importa, mas aceitar sua responsabilidade e fazê-la com alegria. Onde você está agora é um bom lugar para começar. A vida é em fases. Sua esposa deve ter acesso a tudo o que você possui. Na verdade, tudo o que é seu é dela. Você deve amá-la com todo o seu ser. Tudo o que diz respeito ao bem-estar dela também deve ser uma preocupação para você. Isso lhe dará ânimo para amar a sua família. Você deve amar a sua esposa em ações e não apenas em palavras. Por quê? Você pode perguntar. Porque Deus espera que você a alimente como você nutriria a si mesmo. Oramos para que Deus o fortaleça para ter amor cada vez mais. Eu sei que o mundo diz que o amor é um bolo, mas você deve se apegar à sua família com mais amor do que o mundo pensa ser possível. Que Deus te abençoe. Amém.